Sabemos que existem ao redor do mundo estruturas que datam tempos muito anteriores ao nosso e trazem vislumbres de como era a vida antes que conhecemos. Misteriosas e fantásticas, hoje veremos algumas das construções mais antigas que conhecemos. Guardados no topo de um planalto de calcário, nas proximidades da cidade turca de Urfa, existem mais de 20 cercados circulares de pedra, formados por colunas com dimensões entre 5 e 20 metros de diâmetro. As colunas de pedra eram figuras humanas estilizadas, esculpidas com as mãos juntas e cintos, e que chegavam a pesar 10 toneladas. As evidências coletadas pelas equipes arqueológicas em Göbekli Tepe, ferramentas de pedras, dezenas de ossos de animais de espécies selvagens e a falta de evidências de grãos e outras plantas cultivadas, favoreceram a teoria de que essas construções foram feitas por grupos de caçadores-coletores. Estima-se que essas construções tenham uma idade de 11.500 anos, o que as situa no final da era pré-neolítica e as elege como as mais antigas estruturas monumentais conhecidas pela humanidade. Göbekli Tepe mudou a visão dos arqueólogos sobre o que se sabia sobre a transição do modo de vida dos humanos no Neolítico, pois o que a princípio parecia um templo, o que já seria algo bem diferente para a época, mostrou ser um assentamento permanente. As descobertas no sítio arqueológico continuam e ainda atualizam o que se acredita sobre a evolução do modo de vida das pessoas que viveram neste período. Com 8,5 metros de altura, a Torre de Jericó é vista como o primeiro arranha-céu do mundo, construído há 11.000 anos, antes mesmo da transição das práticas de coleta para a produção agrícola. Um verdadeiro marco da história humana. Está localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia, e só foi descoberta em uma série de escavações feitas entre 1930 e 1936. A torre possui uma escada íngreme, que começa a partir de um muro de 4 metros de altura, 9 metros de diâmetro na base e 1,5 metro de diâmetro no topo. A utilidade da torre é desconhecida, mas um artigo científico supõe que a construção era um elemento terrestre que auxiliava em estudos astronômicos, em especial o solstício de verão. Outras teorias sobre a utilidade da Torre de Jericó inferem que a construção funcionava como uma indicação geográfica das limitações do território dos primeiros moradores de Jericó e como um símbolo de riqueza e poder da vila que ali existia. Ou ainda como uma fortificação contra invasores e defesa contra inundações. Ainda no cenário da Revolução Neolítica, surgiu o assentamento de Çatalhöyük, localizado na região da Anatólia Central, na Turquia. Foi habitado entre 9.500 e 5.700 a.C. E estima-se que sua população foi formada por 10.000 habitantes. Possuía casas feitas com tijolos de barro, cujo interior era coberto por gesso. Eram cômodos simples, cujas entradas eram pelo teto, que também servia como chaminé. As casas eram construídas muito próximas e, por isso, não havia ruas. As trocas comerciais, o uso dos fornos coletivos e a socialização ocorriam nos telhados das casas, que se juntavam formando cerca de 18 níveis diferentes. Os habitantes do assentamento utilizavam itens feitos com a fusão de metais e pintavam em tecidos e em murais nas paredes. Foi encontrada uma figura que pareceu ser uma representação de Çatalhöyük e o primeiro mapa já encontrado. Havia uma religião ligada aos símbolos agrícolas e os mortos eram enterrados no andar inferior das casas. Apesar da quantidade de habitantes, não foram encontrados resíduos em suas residências, o que difere o assentamento dos outros já encontrados em outros lugares. Há 2.000 anos, havia em Creta um próspero e dinâmico centro urbano e o maior palácio cretense existente no período clássico, o Palácio de Knossos. Com uma área de 22.000 metros quadrados, o palácio possuía vários andares e era adornado com afrescos que retratavam toda a glória da civilização da época. As mulheres eram retratadas com vestes de cintura fina e saias drapeadas, cor azul e mangas bufantes.
Os murais mostravam deuses, animais, jardins mágicos e celebrações. Um dos mais conhecidos retrata um acrobata que utiliza do impulso dado por um touro para realizar suas peripécias. Havia até um sistema hidráulico, com redes de abastecimento de água, esgotos e cisternas ligados a uma banheira de argila que ficava nos aposentos da rainha. A lenda grega do Minotauro está vinculada a esse palácio. E os inúmeros quartos e salões, dispostos em uma rede complicada, podem explicar a origem da lenda do labirinto do Minotauro. Após a descoberta das ruínas do palácio pelo inglês Arthur Evans em 1900, diversos arqueólogos buscaram evidências da existência do labirinto, mas nada foi encontrado. Revelados após fortes eventos erosivos causados pelo mar, estão os restos bem conservados dos edifícios mais antigos do norte da Europa. Trata-se das primeiras habitações conhecidas em Orkney, Escócia, que é chamada de Knap of Howard. As ruínas são compostas por duas estruturas construídas em pedra, colocadas lado a lado e conectadas por uma passagem, a casa de uma família neolítica e em ótimo estado de conservação. Segundo os arqueólogos, as duas estruturas formavam uma casa de habitação e uma oficina-celeiro com paredes de 1,6 metros. Existe um grande moinho de pedra na câmara que parece ser uma cozinha, além de uma lareira central e bases para bancos. As escavações mostraram que a construção esteve em uso entre 3.600 a 3.100 a.C. e foi constantemente usada por fazendeiros neolíticos ao longo de todo o período. A tradução para o nome Mohenjo-Daro é Monte dos Mortos. E, de fato, a cidade estava enterrada sobre montes de terra usados para sepultamento e revestidos com pedra, chamados estupos. Mohenjo-Daro ocupava uma área com cerca de 100 mil metros quadrados e possuía mais de 300 moradias. As casas eram feitas com tijolos cozidos em forno, equipadas com banheiros sanitários, cisternas e poços de tijolos em formato de cunha, que abasteciam a cidade com água potável. As ruínas foram descobertas em 1932 e cerca de 40 mil artefatos foram recuperados durante as escavações, oferecendo um farto material para ajudar na reconstituição da vida de uma civilização até então desconhecida na região do Paquistão, que habitou a região em torno de 2.500 a 1.700 a.C. Se você é fã de filmes de aventura, provavelmente já assistiu a saga de A Múmia e ouviu falar de Imhotep. Mas Imhotep não é só um vilão apaixonado dos filmes. O verdadeiro foi o primeiro arquiteto reconhecido da história. Dentre seus feitos está a pirâmide escalonada de Djoser, construída durante o mandato do faraó, que deu o nome ao monumento de pedra na dinastia Terceira em torno do ano 2630 a.C. Com 140 metros de comprimento, 118 metros de largura e 60 metros de altura, a gigantesca pirâmide foi construída com pequenos blocos calcários, com um modo de construção similar ao do adobe. Além das câmaras em seu interior, na parte abaixo do solo, o monumento possui passagens que alcançam quase 6 quilômetros de comprimento. E ao percorrer todo esse caminho, chega-se em uma sala central que possui 7 metros quadrados e 28 metros de profundidade. A pirâmide de Djoser é o lugar mais importante do complexo funerário do faraó. É a principal construção de um sítio arqueológico de 9 quilômetros quadrados no complexo funerário de Saqqara, situado a 30 quilômetros do centro do Cairo. Para os amantes da arqueologia, quando se fala em Cerro Setim, uma das primeiras coisas que vem à mente é o famoso mural dos guerreiros mutilados, descoberto pelo arqueólogo peruano Júlio Telo. O painel foi encontrado em um edifício retangular cujas paredes são de barro rebocado, parcialmente decoradas com pinturas. As grandes figuras esculpidas são principalmente guerreiros armados, cabeças e corpos humanos mutilados e entranhas. E segundo o arqueólogo Henny Bischoff, fala-se de um elaborado ritual propiciatório de sacrifícios,
associado ao mar e à chuva oriunda da Cordilheira dos Andes. Este templo forma, nas proximidades da cidade peruana de Casma, um complexo único. Juntamente com outras áreas e com as evidências que trazem, são capazes de reescrever a antiga história peruana. A estrutura completa data de um período entre 3000 a 1800 a.C. Localizados na ilha mediterrânea de Gozo, os templos de Gantirra foram construídos muito antes do aparecimento de Stonehenge, entre 3600 e 3200 a.C. O nome deles deriva da palavra gigant, que em maltês significa gigante, já que os habitantes das ilhas acreditavam que os templos tinham sido construídos por uma raça de gigantes. Se não conhecêssemos as grandes pirâmides, essa crença não seria tão absurda, já que alguns dos blocos de calcário utilizados na construção dos templos têm mais de 5 metros de comprimento e pesam até 50 toneladas. Realmente, parece ser necessária uma força sobre-humana para utilizá-los, não é? Os arqueólogos acreditam que essas construções foram provavelmente o seio de um culto da fertilidade e que as figuras e as numerosas estátuas encontradas no local estão ligadas a esse culto. Foram encontrados restos de ossos de pequenos animais junto com lareiras de pedras que poderiam ser partes de alguma forma de sacrifício ou ritual de animais. Além disso, também há buracos de libação no chão, o que significa que poderia haver oferendas líquidas. E então, qual desses locais você gostaria de conhecer? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau, tchau.